Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Samuel Leite e este é o episódio especial do Transformação Digital CBN, especial duplamente por conta de ser uma retrospectiva nesse ano turbulento que tivemos, né? Nós estamos aqui, na verdade, na primeira semana de 2021. Aliás, eu já deixo aqui os meus sinceros votos de que a gente realmente tem um ano diferente, repleto de muita saúde. Então, esse episódio a gente separou as principais entrevistas que a gente veiculou aqui no Transformação Digital CBN e a gente vai fazer um compilado para vocês. Caso você queira ouvir na íntegra, é só procurar pelo número que eu vou mencionar no início da passagem aqui, para que você possa ouvir a íntegra dessa entrevista e recuperar esse momento, caso seja de interesse de vocês. E a gente começa com o episódio de número 68 do nosso podcast. Foi uma entrevista que a gente fez com o Milton Beck, que é o diretor-geral, é o CEO do LinkedIn para a América Latina. Para quem não sabe, o LinkedIn é uma rede de relacionamento profissional e a gente fala com o Milton, que é o CEO para a América Latina da rede, sobre um estudo, na verdade, que eles realizaram com 2.000 profissionais brasileiros. 62% das pessoas se encontravam mais ansiosas ou estressadas com o trabalho comparado ao período imediatamente anterior à quarentena. E aí o Milton dá detalhes bacanas, aí, interessantes do ponto de vista de reflexão sobre esse papo, aí, sobre esse movimento e sobre essa pesquisa que a gente dividiu com a nossa audiência. Então o episódio para você ouvir na íntegra é o número 68 do Transformação Digital CBN. Então, a gente sabia que o resultado ia mostrar um nível maior de ansiedade, né, nos profissionais que estão trabalhando de casa. Talvez o que foi surpresa para nós foi o número de 62%, que para nós pareceu bastante alto, né? Quando a gente quebra esse número e a gente vê quais são os motivos que estão levando essa ansiedade, a gente vê que tem muita gente sozinha, que está se sentindo solitário, 39%. 30% dessas respostas são pessoas que estão sentindo muita falta dos momentos de descontração que tem no escritório, de encontrar pessoas nos corredores, de conversar com pessoas sobre até assuntos não profissionais, né? E tem uma grande parte também, 20%, que estão muito inseguros com o que está acontecendo, tá? Então, essa ansiedade não é só em função do trabalho em casa, mas em função de você estar trabalhando em casa sem saber exatamente qual que é a situação da sua empresa, se você vai ter um emprego na hora que você vai voltar, se a empresa está indo bem ou não. Então, a gente dá esse número e coloca a culpa no trabalhar de casa, tá? Mas tem muito mais coisas em paralelo que geram essa ansiedade, né? Um profissional, ele está no escritório, ele está sob a supervisão do chefe, né? Então, o chefe está olhando, ele está lá, ele produz ou não produz, ele está cumprindo uma parte da obrigação dele com a empresa, né? Quando ele vai para casa e ninguém está olhando se ele está na frente do computador ou se ele está eventualmente fazendo higiene dos produtos que ele comprou no supermercado, que é uma coisa que ele tem que fazer, né? Cria essa insegurança, então, de querer mostrar no momento em que ele está conectado, querer se mostrar necessário para a empresa. Então, está muito relacionado à insegurança e ao fato de que você passa a ser cada vez mais medido por produtividade e não pelas horas, né? Porque ninguém está vendo realmente se você está essas horas, o que você está fazendo, né? Tem pessoas que estão tranquilas, que já trabalhavam de casa, que isso aqui é uma rotina, mas tem pessoas que realmente têm, às vezes, filhos pequenos, não consegue conciliar. Você não consegue simultaneamente trabalhar com seu companheiro ou companheira, mais uma criança, mais os cuidados com a casa que muitos hoje têm que fazer porque eventualmente as auxiliares não estão vindo, tá? Então você tem que fazer coisas que você não fazia com relação à higiene, limpeza, comida e etc. Mas o seu trabalho que não para, né? E aí você tem uma criança que não está indo na escola. Então as situações para gerar estresse estão aí, né? Então quando a gente fala assim em home office, o que a gente está vivendo hoje é uma situação muito diferente do que a gente falaria 6 meses atrás ou um ano atrás como home office. Então home office seria 1 ou 2 dias por semana. Para a maioria das pessoas, eu alinho com o meu chefe, vou trabalhar de casa dentro de uma estrutura e de um tempo que eu defini, versus uma situação atual que é eu tenho que trabalhar de casa sob as condições eventualmente que eu tiver, né? Então tem um conjunto de coisas que fazem com que fique difícil, né? Então não é um home office tradicional, é um home office meio à força, né? Agora a gente chega com uma nova entrevista, uma entrevista muito especial que eu fiz com meu colega Rafael Coimbra. Rafael é diretor executivo do MIT Technology Review Brasil e ele é professor do MBA em Marketing e Inteligência de Negócios Digitais da AGV, da Fundação Getúlio Vargas, além de ser autor do livro Cérebro Digital. E a gente falou sobre os impactos
das tecnologias nesse futuro próximo que a gente vai começar a viver, se Deus quiser, pós-pandêmico. E se você quiser acompanhar a íntegra desse bate-papo, dessa reflexão interessante que a gente teve lá com o Rafael Coimbra, o episódio para você ouvir é o de número 70. Vamos lá para um trechinho desse papo que eu tive com ele. Rafael, eu queria começar o nosso papo e eu queria que você me explicasse o que é esse conceito de aceleração de futuros. É exatamente o que muitos de nós, a maioria de nós, está vivendo nesse momento. O futuro, ele vem para todo mundo, né? Só que às vezes ele vem mais devagar, de uma maneira mais previsível, mais linear. Mas como é que você percebe que vai ser a sociedade pós-pandemia? Ou seja, a gente vai viver de novo alguma disrupção nesse nível de transformação? Vão ser mudanças setoriais, né? Eu não sou muito daquela visão que está se tornando quase um consenso do novo normal, como se a gente fosse virar o mundo inteiro de cabeça para baixo. Eu acredito que alguns setores vão ter, sim, impactos significativos, por exemplo, o trabalho remoto, mas se a gente for parar para pensar, nem todo mundo tem uma atividade que permite com que ela trabalhe remotamente, mas sim é uma tendência. Telemedicina, a educação, parte da educação à distância, existem movimentos que vão pegar, e essa mudança é inevitável. Então, ela de alguma forma ela vai chegar mais fortemente para algumas pessoas e para algumas empresas e, infelizmente, mais devagar para outras pessoas, porque nesses momentos também a gente tem o que eu chamo de desigualdade digital. Então, você tem países de primeiro mundo já com 5G e, na outra ponta, o Brasil, né, se a gente pensar em tecnologia, uma parte da população brasileira que não tem acesso à internet, algo inimaginável em 2020. Esse movimento de olhar para o comércio local, como é que você vê essa iniciativa? Você acha que ela tem condição de sobreviver ao movimento pós-Covid ou ela foi algo pontual, muito estimulado pelo momento que a gente vive e viveu mais intensamente nas últimas semanas e meses? O futuro que eu estou vendo nesse momento é de grandes corporações de comércio eletrônico que estão ampliando absurdamente seus sistemas digitais e de entregas logísticas, tendo como os comerciantes locais parceiros. É mais ou menos esse desenho que eu estou vendo num futuro de curto e médio prazo. Como é que você enxerga o futuro da nossa sociedade aí? Samuel, o que eu gostaria de ver nesse futuro é uma sociedade mais planejada. Pode ser quem está nos ouvindo, empresas, governos, mas eu não gostaria de ser pego de surpresa como eu fui nessa Covid-19. O que eu acho que faltou foi isso, planejamento. E vamos agora para uma entrevista épica, especial, de fato, que eu tive esse ano. Tive a oportunidade nesse ano de 2020 de conversar, que foi com a doutora Duília de Mello, que é uma importante astrofísica brasileira, que colabora com a NASA e é vice-reitora da Universidade Católica de Washington. Ela, para vocês terem uma ideia, descobriu uma estrela e a nossa conversa aconteceu justamente no momento importante do nosso ano aí de 2020, foi justamente quando a ciência estava sendo descreditada, não só aqui no Brasil, mas de outros países. Eu tive a intenção de conversar com a doutora Duília justamente para reforçar a importância de acreditarmos na ciência, né? A ciência é de fato um instrumento fundamental para todos os países, para todas as sociedades que de fato pretendem avançar. E essa foi quase um manifesto aí da doutora Duília, foi muito bacana. E se você quiser ouvir o episódio completo com a entrevista com a doutora Duília, procure pelo episódio número 72 do Transformação Digital CBN. Como é que foi essa experiência de descobrir uma supernova, né, uma estrela? E demora até um pouquinho a cair a ficha, sabe? Eu vi que era uma coisa estranha mesmo, que era uma estrela, parecia uma estrela que tinha explodido, né? Porque uma estrela supernova não é você descobrir uma estrela nova, é você ver a morte de uma estrela, né? Porque a estrela acabou de explodir e morreu. Então, esse objeto que eu estava observando, essa galáxia que eu estava observando, né? Está a 53 milhões de anos-luz de distância. Então, aquela explosão tinha acontecido há 53 milhões de anos. Então, foi assim um momento muito interessante para mim de poder ver aquilo, né? E depois de ver que não tinha sido catalogado ainda, foi maravilhoso. E aí a gente se dá conta, né, de que foi feita uma descoberta, né? A gente está vivendo um momento, sobretudo pelo momento que a gente está vivendo hoje da pandemia, onde a gente está tendo um embate entre ciência e tudo mais.
E em alguns momentos a ciência vem sendo descreditada. E eu acho importante ouvir você, sobretudo pela tua posição e sobretudo pelo momento e pela posição de destaque que você tem, para entender a tua percepção de como a ciência pode ser um instrumento realmente de entendimento do mundo que a gente vive e como ela pode ser um instrumento também de nos apontar caminhos, né? Caminhos seguros para poder buscar. Evidentemente que nesse caso, eu sei que na tua área especificamente, mas não só um medicamento, mas que a gente possa ter uma mensagem aí de qual é a importância da ciência na nossa vida. Pois é, muito, muito importante a gente conversar sobre isso agora, né? Porque um momento de pandemia aí é grave, né? Eu sempre falo isso, a ciência vai nos salvar e a ciência vai nos salvar, né? E eu fico muito triste, às vezes, de ver, né, que as pessoas viram as costas para a ciência e desacreditam da ciência. Eu falo muito também que não é para acreditar ou desacreditar na ciência, porque a ciência não é uma religião, né? A ciência é baseada em fatos, né? Então eu acho que esse problema que nós estamos vivendo é uma falha no ensino, a falha do cientista também de não comunicar direito a ciência com o público, né? E isso é muito problemático, né? Porque se eles não conhecem os cientistas, eles acham que é fake, né? Eles não veem o cientista como pessoas que eles podem confiar, né? Então eu acho que faltou muito isso, e isso o que a gente está passando por hoje é um reflexo dessa desconfiança, né? Então eu espero, né, que a gente aprenda com essas lições aí, né, e que a gente faça um trabalho menor, a gente, que eu falo, os cientistas, né, de comunicar a ciência para o público. E voltamos aqui para mais um momento antológico do Transformação Digital CBN, um momento em especial muito importante para mim, que foi a conversa que eu tive com o André Barrense. O André é diretor do Google for Startups na América Latina. Um levantamento recente do IBGE aponta que cerca de 46,8% da população brasileira se declara parda e 10,5% negra. Ou seja, em números absolutos a gente está falando de aproximadamente 98,100 milhões de brasileiros que se consideram pardos e 19,8 milhões de pretos aqui no país. É uma população que não tem, tradicionalmente, atuação no mercado de empreendedorismo e de inovação, tanto na tecnologia quanto de empreendedorismo efetivo, né? No desenvolvimento de startups ou na atuação em startups. E foi pensando nisso que o Google criou essa iniciativa chamada Google for Startups. Se você quiser acompanhar a íntegra desse episódio, basta procurar o número 82 dentro do nosso podcast Transformação Digital CBN. Vamos lá para um trechinho desse programa. Qual que é o impacto que você acredita que o fundo vai ter de fato no sentido de transformação de realidade na vida dessas comunidades? Olha, eu vou falar o que eu consigo, no meu plano ou na minha estratégia, desenhar como impacto. Mas eu acho que tem impactos que são não pretendidos e às vezes que a gente não consegue de partida mensurar, mas que tem efeitos muito positivos. Para mim, acho que o principal impacto é a gente de fato começar a mexer esse ponteiro, né, da diversidade e inclusão, especificamente em relação ao acesso a capital. Então, o fundo ele tem um foco no que a gente chama do estágio de seed, né? Então são startups que já estão buscando ali uma rodada de financiamento, mas já tem um produto existente, já tem alguns usuários e estão justamente se estruturando para um próximo estágio de crescimento. Esse é um lugar que a gente chama de Vale da Morte das startups. Então, a gente quer criar uma ponte que elas vivam, que elas sobrevivam a esse momento e, consequentemente, encontrem atração para continuarem crescendo. O fundo ele não vai sozinho solucionar a questão do acesso a capital empreendedor. O fundo sozinho não vai solucionar a questão da oportunidade ou desigualdade de oportunidade de acessos de empreendedores negros. Mas algo que a gente quer é que essas empresas investidas, elas de fato passem por esse período que a gente sabe que é importante e desafiador, se você é um fundador de uma startup, e que a gente comece a ver casos bem-sucedidos de startups lideradas por pessoas negras. Se existe uma coisa que a tecnologia se baseia muito é nas histórias ao redor
do mundo de tecnologia, do ecossistema de startups. E a gente precisa de mais histórias, mais empreendedores negros bem-sucedidos que inspirem, que mentorem, que co-invistam depois em outros empreendedores e, consequentemente, a gente comece a ter mais massa crítica, a gente comece a ter mais acesso e comece a ter mais oportunidade para essa quantidade grande que a gente sabe de pessoas negras empreendendo que a gente tem no Brasil. Então, acho que, no final das contas, o que a gente quer é mexer esse ponteiro da diversidade e inclusão no ecossistema de startup e, 2, ter casos de sucesso de empreendedores negros e negras que possam inspirar aqueles que estão vindo num estágio anterior desenvolvendo as suas startups. E agora a gente vai conversar com uma figura muito interessante, muito bacana, que foi o Marcelo Forlani, que é sócio fundador da Omelette Company, que, dentre outras coisas, criou o que é hoje considerado a maior convenção sobre cultura pop do mundo, a CCXP, a Comic Con Experience, que no ano de 2019, né, chegou a reunir mais de 280 mil pessoas, ou seja, dá algo em torno de 16 campos de futebol, 16 maracanãs, para você ter uma ideia. E esse número é 2 vezes maior que a San Diego Comic Con, que é o evento talvez mais famoso de cultura pop do mundo. A gente falou sobre como foi e como é realizar eventos nesse mundo. Naquele momento, a gente estava literalmente durante a parte importante da primeira onda da pandemia, e como é que é realizar um evento a partir de agora, né? Como é que você reúne pessoas nesse momento tão complicado que a gente vem vivendo. Vamos lá pro papo. E se você quiser acompanhar a íntegra desse episódio, basta procurar o episódio de número 74. O que vai acontecer em dezembro efetivamente? O que vocês mudaram de programação e de formato para manter o evento de pé num novo formato? Acho que a preocupação principal que a gente tem agora é com as pessoas que foram no evento todos os anos, ou estavam se programando para ir agora pela primeira vez, mas que a gente não quer expor ninguém a esse vírus nesse momento, né? Então a gente se preocupa inicialmente com a saúde e o bem-estar de todo mundo, e por isso que a gente tomou essa decisão de transformar a CCXP 2020 em CCXP Worlds. A gente não quis chamar de live, de digital, nem nada, porque é uma brincadeira que a gente faz, a gente já chama, né, a CCXP de mundo de todos os mundos. Então a ideia é realmente ser um evento global que tenha pessoas participando, estejam elas onde estiverem. Pode ser o cara do Capão Redondo, pode ser a pessoa que está em Beverly Hills. Todo mundo vai poder participar da CCXP esse ano, assistindo. A gente vai ter muita coisa diferente ali. A gente quer fazer mais do que apenas uma live, né? A gente quer realmente trazer aquela vibe, né? Eu não gosto tanto de usar palavras em inglês, mas aquela sensação que a gente tem quando tá andando pela CCXP de que a gente não tá sozinho no mundo. Quem já foi numa CCXP sabe como realmente é legal tá ali dentro, sabe? Como isso realmente mexe com a gente que é fã daquilo ali. E é isso que a gente quer fazer agora, né, esse ano, de uma forma diferente também, né? Estão rolando aí as lives, seja das bandas, dos cantores sertanejos e tudo mais. A gente tá pensando, o que a gente vai fazer de diferente? Como que a gente vai criar, né, esse jeito que a gente já tá acostumado na CCXP num evento digital? Em breve teremos essas respostas aí, espero, né? Mas eu acho que o mais importante são as pessoas que estão envolvidas. E seguimos agora aqui com a nossa retrospectiva 2020 do Transformação Digital CBN, com a nossa primeira entrevista internacional aqui da história do programa. A gente conversou com o George Pigula, que é um produtor veterano com mais de 12 anos de experiência na indústria de games. Ele atuou e atua hoje como responsável por diversos games dentro da Maxis. A Maxis é uma unidade dentro do estúdio, talvez um dos estúdios mais importantes do mundo, que é a EA, a Electronic Arts. E o George é um dos responsáveis por aquele jogo de simulação, o The Sims. Então todo mundo aí que conhece um pouquinho de games já viu esse jogo alguma vez. E a gente falou sobre uma atualização que eles desenvolveram pro game, Vida Sustentável, que fala sobre a importância de cuidar do planeta, de trabalhar com toda essa
esse olhar de sustentabilidade e como isso influenciou e influencia a vida das pessoas. Esse episódio teve a tradução simultânea, o que acabou ajudando aí a trazer um conteúdo diferente, na verdade, para o programa. E se você quiser acompanhar a íntegra dessa nossa primeira entrevista internacional, basta procurar pelo episódio 81 do Transformação Digital CBN, cujo principal trechinho aí da entrevista a gente vai rodar para vocês agora. Jorge, como surgiu a ideia do pacote de expansão Vida Sustentável? Isso é muito bom. Essa é uma ideia que já está conosco no nosso time de desenvolvimento há muito tempo. Muitas dessas ideias são pedidos dos fãs há muito tempo, então a gente meio que coletou essas ideias e colocamos todas nesse Game Pack para eles. E a expansão, né, a Vida Sustentável, ela também trabalha muito com relação à sua vizinhança, aos seus vizinhos. Então você pode deixar a marca e deixar várias marcas de sustentabilidade ao redor também, não só da sua casa, mas da sua vizinhança, de uma maneira bem cooperativa. E o legal desse pack é que também você consegue colocar e trabalhar com bambu. Então você consegue colocar telhados específicos, colocar materiais super específicos e todos envolvendo a questão do meio ambiente de maneira sustentável. E esse pacote também trabalha muito com relação aos seus vizinhos e à sua vizinhança. Você pode, inclusive, fazer sucos, fazer bebidas e se divertir justamente com eles. Outra coisa legal é que também trabalha com questão de reciclagem de lixo, trabalhar também com uma aventura em volta de toda a questão dessa importância com a sustentabilidade ao seu redor. Muito bacana. Como é que, ao seu ver, essas atividades todas que existem no jogo podem influenciar o jogador do ponto de vista da vida pessoal dele, né? Como é que essa interação no The Sims, que é um jogo que simula, de certa forma, a vida, pode contribuir para a vida real, digamos assim, do jogador? Para começar, né, é importante pensar que as pessoas que estão ali podem trabalhar, por exemplo, com questões ambientais, com lugares extremamente poluídos. O jogo, ele não te faz com que você jogue, vamos dizer assim, de maneira sustentável, de maneira verde. Ele te mostra que as decisões que você toma acabam tendo esse tipo de impacto no meio ambiente. E é interessante porque a gente coloca na mão dos jogadores de que, por exemplo, eles trabalhando a questão do lixo de maneira reciclada, eles se pensando em colocar, por exemplo, a questão de um teto solar, vai ter um impacto positivo, vai tornar a vida mais leve e vai ser bom também para a questão do meio ambiente. E para fechar aqui a nossa retrospectiva, a gente vai exibir um trecho de uma das nossas mais recentes entrevistas aqui ao final de 2020, que foi a entrevista com o Alexandre Ottoni, que é conhecido aqui na internet como o Jovem Nerd. Ele falou um pouquinho sobre o projeto que ele tem há muitos anos com o seu sócio, o Dave Pazos, também conhecido como o Azaghal, e eles falaram sobre algumas iniciativas, sobre coisas novas que eles estavam desenvolvendo, sobre o Nerdcast, por exemplo. O Nerdcast, para você que está me ouvindo agora, cada episódio do Nerdcast tem mais de 1 milhão de ouvintes, então é uma rede enorme de audiência independente. E também falou sobre o sucesso do crowdfunding, né? Do financiamento coletivo que eles realizaram agora no final do ano e que ainda segue ativo, que vai até o início de fevereiro. Então vale muito a pena ouvir o episódio de número 92 do Transformação Digital CBN, que você pode, como eu mencionei, acompanhar na íntegra, bastando procurar pelo nosso programa nas redes sociais. E se você está ouvindo aí em podcast, basta procurar no seu feed aí que você vai encontrar esse episódio. Bom, recentemente vocês fizeram Recentemente, literalmente, né? A gente tá vivendo esse momento agora. Vocês fizeram uma nova empreitada que eu acho que colocou tudo que vocês já realizaram num novo patamar, que é o crowdfunding para a campanha do Cthulhu, né? Para viabilizar, na verdade, a coleção definitiva do Nerdcast RPG de Cthulhu. Eu tô com os dados atualizados aqui, que é um negócio astronômico. Vocês conseguiram cerca de 10 mil participantes para um investimento de até o momento de 5 milhões. O que foi isso, Alexandre? Um negócio sensacional, não é isso? Caiu a ficha já ou não? Caiu a ficha da responsabilidade da entrega que a gente tem que fazer, né? É verdade. Mas sim, cara, a gente tá muito, muito feliz. Ele bateu o recorde de maior financiamento coletivo do Brasil, da história. Foi o que alcançou a meta mais rápido, que rompeu as barreiras mais rápido, enfim, e chegou num patamar inédito do financiamento coletivo no Brasil, o que deixa a gente muito feliz, porque isso vai apontar um holofote para essa cultura de financiamento coletivo que
na gringa é muito difundido para muitos projetos, não só para realizar projetos de grandes empresas que elas usam essa ferramenta para consultar o público para ver se projetos são viáveis ou não, mas como pequenos produtores, pequenos artistas, etc., que oferecem a ideia, né? Porque antigamente você tinha uma ideia de um projeto, você tinha que procurar fornecedores, tinha que procurar indústria, tinha que procurar alguém que acreditasse nesse projeto, né? E o financiamento coletivo é incrível, porque ele é uma forma de você consultar o público final direto sobre o seu projeto, entendeu? E muitas coisas, não só projetos de animação, arte, colecionáveis ou jogos de tabuleiro, mas projetos inovadores de tecnologia também já foram todos, nasceram por causa do aval do próprio público final em acreditar naquele projeto e financiar o projeto, né? Apoiar o projeto. Então é isso, a gente vai até fevereiro, a gente vai estar trabalhando bastante nisso, a gente vai estar fazendo lives, a gente vai falar com os jogadores do Nerdcast RPG, a gente vai trazer o mestre, o Govis, que está fazendo a trilha sonora original desse 4º episódio, a gente vai falar com ele. A gente vai realmente explorar esse conteúdo de uma forma muito inédita, muito legal. O mínimo que a gente pode fazer para agradecer aos apoiadores do projeto e mostrar para eles o quanto é especial a participação deles nisso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse apanhado geral sobre a retrospectiva que a gente fez. Como eu mencionei no início do nosso programa, eu desejo do fundo do meu coração um excelente 2021 para vocês, realmente repleto de muita saúde e de muitas realizações, que a gente possa estar ao lado daqueles que a gente ama tanto, não só virtualmente, mas fisicamente. Lembrando que eu sou o @SamuelLeite nas redes sociais, você me encontra no Twitter e no Instagram, e ali a gente pode continuar essa conversa se você tiver alguma sugestão. E se você, começando o ano agora, tem também interesse sobre ouvir algum tema especificamente, onde a tecnologia é um instrumento de transformação de realidade, né? Não deixe de enviar um e-mail pra gente, porque isso ajuda muito, a gente recebe muita sugestão de pauta, muito tema. E o e-mail para você poder participar dessa conversa é o samuel@transformaçãodigitalcbn.com.br. Então é mais uma das formas que você tem de participar do nosso conteúdo. Cuide dos seus, fique bem, um excelente 2021 e até a próxima. Tchau!